Eu entendo o que você está falando, concordo, mas nós temos sistemas, Bruno, muito punitivos. Eu abri mão do meu CRP em 2012. Eu falei, eu não vou mais trabalhar com psicologia. Eu fui denunciada 2 vezes, porque eu estava fora das normativas da psicologia. Então, eu digo, eu estudei psicologia, mas eu não atendo como psicólogo. Por quê? Porque eu já comecei a abranger o meu leque de opções lá naquela época. E eu não estou falando nada sobre a graduação em si, sobre a faculdade, sobre a profissão em si. Mas chegou um momento da clínica que a coisa não andava da forma como que eu queria. Eram muitos anos para retirar comportamentos, padrões e bloqueios ali. O paciente voltava com as mesmas questões. Ele saía da sessão extremamente entusiasmado, extremamente feliz. Só que quando ele voltava, ele estava igual ao pior. E a gente ia mexer na mesma raiz. E eu comecei a entender que eu levaria anos, que é o que se prega ali também, né? Eu levaria anos para mudar aquele comportamento, para ajudar aquele paciente a despertar consciência, a realmente se refazer, a realmente se libertar daquelas dores. E eu falei, peraí, não é assim que eu quero atuar. E eu comecei a abranger o meu leque. Você me perguntou muito, mas eu fiz Theta Healing, eu fiz hipnose, eu fui, explorando, aí eu fui para neurociência, eu falava, como que eu vou juntar o Theta Healing com a hipnose, com a neurociência? Fazer a ligação. Eu falava, gente, então eu digo que as minhas dores e dores dos pacientes que foi me levando ao que eu faço hoje. Mas voltando para as legislações, para os CRPs da vida, CRMs e assim por diante, nós somos punidos. Então muitas pessoas, muitos profissionais, apesar de saber que a espiritualidade está ali, mas por não existir uma comprovação científica ou um órgão que respalda aquilo, eles se camuflam, eles omitem a informação, mesmo atuando. Às vezes o médico está ali atuante, ele tem a crença, ele convoca a equipe espiritual, mas ele não fala, mas ele não abre abertamente, porque senão ele é punido. Então lembra que eu falei que nós devemos chocar aqui um pouco, mas a verdade tem que ser dita. Com certeza, e aqui é o lugar para você descobrir todas as verdades. Como você vai descobrir nessa nossa live de hoje, está sensacional já. Incrível, Rafaela. É assim, a gente, quem é um pouco até da área da saúde, tá envolvido com as terapias, a gente tem um pouco da consciência disso, Mas muitas vezes as pessoas, vai no médico, vai ali, não tem consciência que rola essa meio que, entre aspas, uma disputa, uma briga ali, esses medos, de eu vou falar, não vou me posicionar ou não vou, até para o pessoal saber que isso realmente, porque às vezes a pessoa está indo no médico, o médico quer falar alguma coisa a mais, mas se segura até com medo dessas punições, de perder CRM e os outros conceitos. Porque tem regras ali, tem coisas que você não pode avançar. É até ali, chegou até ali, ele pode até te dar alguma abertura, alguma orientação, mas ele nunca vai passar dali. Porque se ele está dentro de um hospital, por exemplo, ali eles estão seguindo todas as normas do CRM. E você pode ter certeza que dentro das normas do CRM ainda não se tem a parte espiritual chancelada. Entende? Eles estão começando agora a estudar. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Nomes como o Dr. Joe Dispenza, eu fiquei lá 7 dias com ele nos bastidores, entendendo como que ele fazia os exames clínicos. Ele tem uma equipe multidisciplinar, que tem físicos quânticos, neurocientistas, médicos. Então, estão sendo mapeados com uma equipe multidisciplinar de peso, pessoas acadêmicas, que estão atrás de pesquisas sérias, para poder romper essa barreira. Mas, como eu te disse, atendi uma médica, falei sobre esse nome que muita gente conhece, ela não conhecia. Então eu falei para ela, você precisa ir para essa área, porque onde você trabalha, o que você trata, eu vou te fazer uma pergunta só. Como uma pessoa se cura e a outra pessoa não se cura? Eu quero uma explicação científica para isso. Com o mesmo tipo de problema. Com o mesmo tipo de problema, com o mesmo tipo de metástase. Então vamos lá. O paciente tem, às vezes, 1 mês de vida, porque quando diagnosticou já estava muito tardio, só que um cura e o outro não cura. Quantas vezes você já pegou isso? Ela falou centenas. Eu falei, me explica cientificamente? O que aconteceu? Me explica pela chance. O que aconteceu? É a fé? Ok. Como que a gente explica a fé? Porque eu acredito muito, Bruno, a espiritualidade tem explicação científica. Sim. É porque a gente não sabe. Sim.
Como o Dr. Joe Dispenza, que está lá, o que ele mapeia? Ele mapeia os seus níveis neurológicos. Ele mapeia a coerência do que você pensa com a coerência do que você sente. Então ele mapeia cérebro e coração. Ou seja, o que ele está mapeando? Como que ele mapeia isso? Como ele mapeia um pensamento? Como ele mapeia um sentimento? Como ele mapeia um comportamento? Ele mapeia cérebro e coração. E ali sai incongruência naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Tudo isso libera químicas no meu corpo. O que eu penso, meu cérebro armazena, meu cérebro processa. Esse processamento, na hora, desencadeia emoções, que desencadeia nesse sistema nervoso autônomo do coração, que liberam químicas no meu corpo automaticamente. E aí fica mais fácil até mesmo de mensurar. E falar assim, isso é ciência ou espiritualidade? Existe ali a pessoa tá com um determinado tipo de emoção, está liberando determinados tipos de hormônios. Ela está com outra emoção, com outro pensamento, está liberando outros hormônios. Acho que aí começa... a gente precisa realmente disso, né? Porque ainda mais hoje em dia que a gente vive nesses mundos de comprovações, a internet, que tem muita informação, aí tem as comprovações, tem que provar isso, provar aquilo. Nada mais justo do que provar, mas eu acredito muito também, porque quem é terapeuta, a gente vê as comprovações nos nossos consultórios, com os nossos pacientes, que até como você está falando, você chega para um médico e ela fala, por que uma pessoa melhora e a outra não? Né? Você começa a ver isso no seu consultório, a ter esses resultados, falar assim, nossa, meu Deus, eu mexi com tal coisa, mexi com um trauma, uma coisa, uma crença, né? E a vida inteira da pessoa se transformou. Aí você fala, nossa, mas como é que a gente explica isso? Né? Como é que a gente vai explicar? Então é legal, né? E é legal, eu vi muito eu vi que você teve esse contato, né, com o Dr. Joe Dispenza, que o caso dele é sensacional, né? Sensacional. Ele construiu a própria coluna.